Dia a Dia com você, hoje com André Cordeiro, terapeuta integrativo da Terra Zen. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre terapias complementares integrativas, André. Isso mesmo, satisfação estar aqui com vocês. Gratidão pela presença. Bora lá, tamo junto. Então, eu falando um pouco do nosso trabalho, né, da Terra Zen, do meu trabalho como terapeuta integrativo e life coaching, nós aceitamos esse convite de estar aqui com a Ellen, né, para a gente trazer um pouco desse universo, que é um movimento que vem crescendo muito, das pessoas despertar para uma cura interior, um olhar interior, né, e essa questão da terapia integrativa complementar, né, muitas pessoas ainda estão vendo esses termos pela primeira vez, e é um movimento que vem crescendo muito, né, uma nova opção vem aí a somar com todas as questões que tem para nós melhorarmos como ser humano, e está permitindo a humanidade nunca teve tão calçada como hoje de tecnologias, de conhecimentos, e essa parte das terapias integrativas ela vem para somar e também a pessoa ter mais oportunidades aí de estar buscando se desenvolver como ser humano, como pessoa, e a gente está aqui para falar um pouquinho desses assuntos. Complementando mesmo outras terapias, outras possibilidades, André, seria isso? Perfeito. A terapia integrativa seria trabalhar um total, o ser humano como um total, como mente, corpo, espírito, seria isso? Isso mesmo, a terapia holística, né, ela vem do integrativa, ela falando da integralidade do ser, né, não olhando só como a parte física, biológica, mas a gente se permitir olhar como dentro das três esferas aí que tangem a nossa existência, que é a parte do corpo, da mente e do espírito, como você colocou bem. Então essas terapias, inclusive já o Ministério da Saúde já incluiu algumas aí no sistema SUS, né, a parte do Reiki, que é uma terapia vibracional, que ajuda muito em diversas questões na medicina tradicional. E já vem somando, vem permitindo que as pessoas se recuperem melhor após cirurgias. Muitos psiquiatras já indicam essa terapia complementar do Reiki, que é uma terapia de equilíbrio vibracional, então que elas permitem desenvolver as curas e as melhorias de uma forma mais sistêmica, essa parte vibracional, frequência energética, então vem dessa questão aí. E o sistêmico seria exatamente o que? Ver o ser humano como um sistema mesmo? Perfeito, como um sistema de várias esferas ali, né? Porque a gente tem aí hoje está muito claro e muito evidente essa questão dos problemas psicológicos, mentais, e que acabam interferindo no nosso corpo, na nossa saúde física. E também a questão de a gente olhar e nos conceber como movimentos, como centelhas divinas dentro de uma força maior que está para se desenvolver. Então, a gente olhar, o sistêmico é olhar nessas três esferas e se permitir para que ocorra a evolução, a prosperidade, o crescimento, né, do ser humano, tanto na área a gente pode falar na área pessoal em si, mas sabendo que a gente faz parte de um todo também, nessa parte sistêmica do holos, de olhar de uma forma universal, né? Gratidão, André. Nós vamos para um intervalo e voltamos para falar dessa expansão da consciência, André? Sim, vamos lá. Voltamos do nosso intervalo com o André Cordeiro, terapeuta integrativo. André,
Vamos falar um pouquinho sobre o que exatamente é a consciência? O que é a consciência? A gente fala da expansão da consciência, mas o que é a consciência? Vamos lá, Ellen. Então, a questão da consciência é o que a gente é, a nossa essência. Essa é a consciência, a nossa origem, a nossa identidade. E a inconsciência é o que a gente não é, o que a gente se identifica que é às vezes, mas não é, que seriam um conjunto de crenças que a gente tem. A inconsciência é uma questão que vê as coisas de uma forma limitada, fechada, bloqueada. E a consciência, ela é infinita, ela é incondicionada, ela não é a nossa origem, é a imagem e semelhança do Criador. Enfim, para definir consciência, né? Apesar de que não teria assim uma definição, mas enfim, é isso. Expandir a consciência é você começar a despertar e olhar e se entender de fato como uma centelha divina, como que nós somos seres espirituais tendo experiências humanas na Terra e não o contrário, né? Não seres humanos tendo experiências. Enfim, essa consciência, essa expansão de consciência vem daí. A gente começar a nos entendermos como essência e não a nos entendermos como seres limitados, identificados com nossos pensamentos, identificados com o que já conhecemos e presos naquela realidade, naquela ilusão, né? Uma tradição espiritualista muito difundida, o hinduísmo, por exemplo, ele traz essa questão da iluminação, essa dualidade que é um consenso dentro das tradições e estudos, né, sobre dessa forma mais universal, de nos olhar como parte do universo, como parte do todo. Então, elas têm, todas as tradições têm um ponto em consenso, que a gente parte de uma inconsciência. O cristianismo nos traz, eu como cristão de família e procuro praticar o lifestyle de Cristo em minha vida, que a gente precisa de uma salvação, que a gente parte de um estado inicial de pecado original. E esse pecado original, o que é pecado? Uma tradição literária do grego, que é a língua que foi transcrita a primeira versão aí dos evangelhos, né? Ele traz o pecado, significa você errar o ponto de mira, errar a origem. O arqueiro, ele vai lá naquele contexto deles, ele errou a mira, ele errou o ponto de mira, a origem. Então aí que está o pecado, nessa visão, né? Que o pecado original e a salvação é você se identificar mesmo, se entender e se sentir. Porque a questão de você acreditar numa força maior, acreditar é alguma coisa que se dá crédito, que você aprendeu como verdade. E a gente não precisa acreditar, a gente já é uma centelha divina. Então lá no hinduísmo é o Maya, né? Essa inconsciência, a associação que somos na nossa mente, nossos pensamentos, é o véu da ilusão que sobrepõe a nossa essência. Dentro da tradição budista é o sofrimento, a mente, os pensamentos e a nossa identificação com essa realidade é o que traz o sofrimento. E aí essa iluminação seria você desapegar e sair do sofrimento. Temos o xamanismo, que é uma prática mais holística e de relações com todas as nossas relações, com o universo, com a gente mesmo, com a natureza, com os animais, com as estrelas, com a lua. Ela também traz essa questão de a gente se encontrar no todo, né? Então essa expansão de consciência esse desabrochar vem desse entendimento, né? Gratidão, André. Nós vamos para o intervalo e voltamos aqui daqui a pouquinho, André. Vamos falar um pouquinho como que a Terra Zen contribui e faz sentido para a vida de outras pessoas. Perfeito. Já voltamos.
Dia a dia com você, hoje com o André Cordeiro, terapeuta integrativo da Terra Zen. André, compartilha com a gente o que a Terra Zen proporciona e compartilha e faz sentido para outras pessoas com as terapias complementares holísticas e integrativas. Sim, Ellen, a Casa Terra Zen, a plataforma também digital da Terra Zen, a gente disponibiliza meios, ferramentas e essas terapias complementares, integrativas, então com atendimentos individuais, a pessoa que quer se conhecer melhor, se olhar de uma forma e procurar um entendimento maior de si mesmo, né? A gente tem aí a prática da constelação familiar, que é uma coisa que as pessoas buscam muito, olhar o seu sistema familiar de uma forma sistêmica e procurar resolver situações que vêm de gerações em gerações e em si mesmo e assim ajudar a família como um todo. É uma prática muito buscada e tem bastante resultado. Tem também a parte do tarô terapêutico sistêmico, que não tem nada a ver com adivinhação, e sim da forma científica, que foi um estudo trazido aí pelo psicanalista Jung, que nos permite olhar para a nossa realidade e permite também as tomadas de decisões mais conscientes, né? Tem também aí a prática do Reiki. Nós trabalhamos com Reiki xamânico, um Reiki que trabalha uma limpeza energética, que trabalha um reequilíbrio vibracional. E tem também a prática do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, programas de acompanhamento, em life coaching, programas de imersões também, onde a gente faz assim durante finais de semana, 2, 3 dias, onde as pessoas ficam lá com a gente e a gente vai a fundo nas esferas aí da nossa saúde física, mental e espiritual, como usar a nossa mente a nosso favor. E hoje a maioria da humanidade usa a mente contra, se identificando com o barulho dos pensamentos, então nessas imersões fica muito claro. A gente também tem a parte de um trabalho espiritualista, sem vínculo religioso, que a gente disponibiliza as culturas indígenas, trazer suas medicinas sagradas também, são encontros presenciais daí. E tem também os grupos de acompanhamento online. A gente vai estar em breve lançando aí uma turma de mentoria, de estudos em si mesmo, de permitir se desenvolver como pessoa na carreira, como pai, como companheiro, como filho, né? A gente sempre buscar algo melhor e não nos identificar mais com o que a gente vem nos bloqueando, nos prendendo, identificar essas coisas para a gente se libertar dessas questões que nos prendem aí de nos desenvolver, né? De crescer e de prosperar. Todas essas terapias, essas imersões, essas mentorias que vocês proporcionam lá, então tudo envolto a essa expansão da consciência, o autoconhecimento e prosperidade. Prosperidade, porque a gente, essas coisas, essas terapias, esses trabalhos, os programas de acompanhamento, eles vêm com essa busca de o ser humano despertar para a essência que já pela natureza que a gente já por natureza a gente tem essa essência de crescer, e quando a gente fala em prosperar, é esse crescer todos os dias e permitir acessar a abundância. A natureza é abundante por si só e está aí, né? A gente olha para o céu, a gente vê bilhões de estrelas, a gente olha para uma árvore, a gente vê milhões de folhas. Então essa essência que é nossa, nós somos natureza também. Então a Terra Zen vem com esse objetivo, esse propósito do ser humano se identificar que ele é a natureza e ele tem esses potenciais, permitir que isso é uma questão de permissão, né? Para a gente permitir que isso aconteça. A gente, na maioria das vezes, está bloqueando ou está com uma barreira em cima desses movimentos naturais. Então é resgatar, reconectar e acessar tudo aquilo que já é. Isso mesmo, querida, resumiu isso aí mesmo, a gente a gente tem um potencial infinito, a gente quer deixar aqui nossa gratidão, esse espaço, né, esse movimento aqui da Azul FM de estar podendo transbordar um pouquinho com humildade que a gente já viveu e que continua querendo aprender mais todos os dias e poder compartilhar com todos que acompanham aqui. Gratidão, André. Dia a dia com você, André Cordeiro da Terra Zen, terapeuta integrativo, expansão da consciência. Gratidão.